Sejam todos muito bem-vindos, com a graça e a bênção de Deus. Estamos iniciando mais um momento de estudo bíblico, como nós sempre fazemos, invocando a presença, o nome do nosso Deus, para sempre iniciarmos então as nossas reflexões. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos iniciar fazendo uma pergunta. O que é humildade para vocês? O que é humildade na opinião de vocês? Essa é uma das 3 palavras que vão aparecer muito hoje no estudo, né, pastor? Isso. E a gente quer focar nesse ponto. Então, o que é humildade para você? O Eric Koenig está dizendo assim: humildade é reconhecer que nada somos e que em tudo dependemos de Deus. Então, humildade é reconhecer que a gente não é nada e que a gente depende totalmente de Deus. Muito bom. Temos mais uma resposta aqui também. Aí, o pessoal me diz assim: humildade é não se achar melhor que o outro. A pessoa que tem Jesus no seu coração não se acha melhor que a outra pessoa. Muito bem. Em termos de igualdade, aqui colocando também, bacana. Muito bom. Legal, gente. Nós vamos então hoje passar o estudo número 7 do livro do PEN, do Caderno do PEN, para esse ano de 2020. Na Igreja em Grupos, vivemos e compartilhamos o amor cristão, baseado no lema da igreja, que tem como tema o amor, a humildade e a renúncia, marcas da vida do povo de Deus. Então esse é o tema do nosso estudo de hoje, conforme o Caderno do PEN, estudo número 7. O autor do estudo é o pastor Éder Frederico Piper Guns. Quando ele escreveu o estudo, ele era pastor em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo. Mas, desde o final do ano, ele é agora o nosso vice-presidente nacional de expansão missionária. Bacana, hein? Foi eleito, então, para substituir o pastor Geraldo Schiller, que assumiu a presidência da igreja. Então, hoje não está mais lá em Santa Maria de Jetibá, mas está na IELB, em Porto Alegre, na direção nacional da nossa igreja, ao qual também nós agradecemos pelo estudo que ele escreveu e disponibilizou para nós aí no Caderno do PEN. Isso aí, muito bom. Muito bem, gente. Nós temos aqui uma definição da palavra amor, tirada de um dicionário. Então, amor, grande afeição, que une uma pessoa a outra ou a uma coisa, e que, quando de natureza seletiva e eletiva, é frequentemente acompanhada pela amizade e por afetos positivos, como a solicitude, a ternura, o zelo, etc. Afeto, devoção. Então essa é a definição que um dicionário traz para nós, para a palavra amor. No final da década de 70, no Brasil, iniciou-se uma campanha, Quem ama não mata, contra o alto índice de morte de mulheres por maridos e companheiros. Final da década de 70. 4 décadas depois, vemos uma sensível diminuição de assassinatos gerais, mas infelizmente um crescente aumento de feminicídio, ou seja, assassinato de mulheres. Muitos matam em nome de um suposto amor. Que amor é esse que mata? Como é que pode? Uma pessoa que diz que ama alguém, matá-la por qualquer motivo. Será que isso é amor? Dá para chamar isso de amor? E eu diria com toda certeza, não. Sem chance. Se alguém diz que ama,
jamais vai fazer isso com uma pessoa. Na verdade, se tornou uma possessão. A pessoa se acha, quem sabe, dona da outra pessoa. E isso em nenhum momento é amor. Jamais podemos dizer que isso é amor. Que amor é esse que quer o mal do próximo? Imagina só, o marido tira a vida da esposa, né? Esse é um amor verdadeiro? Isso é de fato amor? Querer o mal para uma pessoa que me é próxima, no caso a minha própria esposa, a própria mulher, né? Jamais podemos chamar isso de amor. É qualquer coisa, muito menos amor. Né? O verdadeiro amor, gente, sempre busca o bem do semelhante. Veja, quem realmente ama, sempre vai querer o bem da pessoa que ela ama, jamais o seu mal, né? Muito menos tirar a vida dessa pessoa. Ah, mas foi por ciúme. Me desculpe, mas isso é um ciúme doentio. Eu não posso chamar isso de amor. Não dá para considerar isso amor. É contraditório, né, pastor? É exato. Totalmente oposto, né? Totalmente oposto. Quem ama não faz algo de mal para a pessoa. Bem pelo contrário. Né? Isso aí. Né? Muito bem. Trabalha para a felicidade do próximo. Quando a gente ama, trabalhamos para a felicidade das outras pessoas. E jamais para a sua tristeza, para a sua decepção e assim por diante. Onde encontrar esse amor? E aqui está a pergunta-chave. Onde encontrar esse amor que sempre busca o bem do semelhante? Que trabalha para a felicidade do outro, para a felicidade do próximo? E a resposta está quando a gente busca esse amor na fonte do amor. E a Bíblia diz que a fonte do amor é o próprio Deus. Quando a gente ama a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, aí sim nós conseguimos e poderemos amar o próximo como a nós mesmos. Interessante, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Aquilo que eu não quero que façam para mim, porque eu amo, eu não vou fazer para os outros. Aquilo que tu não queres que façam para ti, por amor, não faça também para os outros. Então, este é, né, a forma de encontrar e achar esse amor. Esse amor que olha para o bem do outro. Esse amor que olha para a felicidade do outro. Quando esse amor está embasado na fonte do verdadeiro amor, que é o próprio Deus. E é bacana quando a gente olha para Deus e com todo o seu amor, e a gente sabe que Ele, em seu imenso amor, foi capaz de enviar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, ou seja, por amor à criatura, né, a criação de Deus, para que nós possamos ser salvos. Isso é um amor incondicional, como a gente vê na Bíblia, né? Então, que amor exemplar, né, pastor? Quem de nós se sacrificaria a ponto de dar a própria vida para outra pessoa? E Jesus Cristo fez isso, né? E Deus fez com que, né, na hora certa, no momento certo, acontecesse isso, por amor a cada um de nós. Exatamente. A Vilma Feder fala assim: amor é aceitar a pessoa como ela é. Exato. Aceitar o outro como ele é, com as suas qualidades, mas também com os seus defeitos, com as suas falhas, com as suas limitações. Ajudar sempre para o bem, né? Pensando sempre no bem da outra pessoa. Muito bem, obrigado, dona Vilma. Isso aí. Relembrando que a nossa perguntinha do início é:
o que é humildade para você? O que é humildade? Que é humildade. O que é humildade para você? Continuando, pastor. Podemos ir adiante. Eu só vou fazer uma leitura aqui de Filipenses 1:9. Aliás, se você não abriu ainda a sua Bíblia, faça favor, né? Nós estamos no estudo bíblico, Filipenses aí é o livro que a gente está estudando. E Filipenses 1:9 fala sobre o amor, pastor. Isso. Tá? E ele diz assim, ó: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que eu tenha sabedoria e o entendimento completo. Além da sabedoria e entendimento, que o amor cresça, fortaleça e cresça, né? Então lá no início de Filipenses nós temos já o amor aí aparecendo. Apesar de que nós vamos falar mais do capítulo 2, mas já no capítulo 1 de Filipenses já aparece sobre o amor. Isto aí. O Alencar e a Vivian Falk. A maior prova de amor de Deus por nós é a cruz. Né? Ou seja, a obra de Jesus, né? O sacrifício de Jesus por nós na cruz. A maior prova de amor, ou seja, a doação divina em nosso favor. Moacir Pedroso colocou para nós aqui: humildade é estar sempre pronto a ajudar o próximo sem pedir nada em troca. Ajudar o próximo sem pedir nada em troca. Obrigado, Moacir Pedroso, também pela participação. Chegaram mais respostas agora, Ricardo. Bora lá. A Rita Rui está dizendo: para mim, a humildade é saber escutar os outros. Boa. Legal, né? Legal isso. Saber escutar os outros. Escutar os outros. Né? Ouvir a opinião dos outros. Porque isso é um problema às vezes, né? Quando as pessoas acham que só a opinião delas que é boa. Né? Só aquilo que eu acho sobre determinada coisa que é o certo. Né? E realmente ter humildade é isso, né? Saber ouvir a opinião dos outros. Até porque às vezes isso pode fazer com que a gente pense diferente sobre assunto X, Y, N, e a nossa constatação sobre aquilo pode ser diferente. Ou então aprimorar os nossos conhecimentos. Então é bom ouvir também. E aí fica também um ponto, né, pastor? A gente gosta muito de falar e pouco ouvir. Não somente na nossa opinião, mas no dia a dia. A gente gosta muito de falar, mas poucas vezes a gente dá o nosso ombro amigo e nosso ouvido para as pessoas, né, falarem e chorarem muitas vezes do nosso lado. Né? E a gente precisa muito ouvir também as pessoas. Isto. Bem comentado. A Vilma Feder: humildade é me colocar ao lado da pessoa, ouvir. Legal. Então, me colocar ao lado de alguém e ouvir essa pessoa, né? Vai de encontro ao que tu colocaste aí também, né? E o colocar ao lado é bacana, eu achei legal essa colocação. Sim. Porque a gente não está nem acima nem abaixo, a gente está em termos de igualdade. Isso é muito bacana, né? A gente não precisa se gloriar, também não se menosprezar, mas sempre estar, né, pronto para ajudar, né, em igualdade. A Venilda Friedrich: no geral, se fala de humildade e se confunde com pobreza. E é verdade. É isso aí. Tem pessoas que confundem, né, humildade com pobreza, né, e não é assim, né? Foi o que eu comentei sobre se colocar abaixo ou acima, né? Se a gente se coloca abaixo, a gente está, né, se autodesprezando, vou colocar assim, se humilhando, né, de uma forma desprezível para si mesmo. E aí também se colocando como um pobre, coitado, muitas vezes, né? Por isso que, né, estar ao lado é muito bacana. Mais participações? O Alencar e a Vivian Falk: humildade é fazer o bem sem olhar a quem, se doar sem pensar em receber. Outra coisa difícil, né, pastor? Se colocar à disposição sem esperar nada em troca. Bah. A gente falou já agora sobre o amor, e agora vamos falar um pouquinho sobre a humildade, né? O pastor leu antes o que o dicionário, né, nos traz sobre o amor. E agora o que o dicionário traz sobre a humildade para nós, né? Uma definição. A humildade, segundo o dicionário Aurélio, diz assim: capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitações, demonstração de respeito, submissão e ausência de luxo ou sofisticação, né? Se abster do luxo e da sofisticação aqui, né? Ter submissão, demonstrar respeito, né? Mas eu achei legal a parte inicial:
capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitações. Né? Quantas pessoas têm essa humildade de dizer, eu errei, ou eu sou falho, eu sei que eu sou pecador e eu acabei falhando contigo, né? Ou Deus, perdão. Né? Quantas pessoas têm isso no coração, né? Essa humildade de dizer, eu errei, eu falhei contigo. Esse é o grande problema, na minha opinião, nos relacionamentos. Quando não há essa humildade das pessoas reconhecerem as suas falhas. Duas pessoas se desentendem, duas pessoas acabam brigando, discutindo, e aí não há uma reaproximação, porque falta essa humildade da pessoa reconhecer que ela erra, que ela falha, e a outra de reconhecer isso na pessoa e dizer, eu te perdoo, eu te desculpo, né? No amor de Jesus eu te perdoo, no amor de Jesus vamos em frente, bola para frente, né? Botamos uma pedra em cima e recomeçamos, né, a nossa relação. Então acho que essa humildade aí de reconhecer o erro, né, e a pessoa saber perdoar é o que falta muito nas relações pessoais. São os dois lados da humildade, de quem errou e de quem, né, obteve ali. Eu te perdoo. Dizer assim, ó, eu te perdoo. Os dois precisam ter essa humildade, né? E não é fácil. Quando um é muito orgulhoso, né, esses problemas acabam ficando e não são resolvidos. A gente sabe, claro, que os problemas não se resolvem, botar uma pedra no assunto e foi. O assunto nunca mais vai ser lembrado. É difícil, é muito difícil isso, né? Esquecer é impossível, mas deixar para trás é possível. Passou, vamos, né, vida que segue, né? Que nem o pastor falou, vida, né? Vamos continuar, né? Então, essa humildade é muito bacana da gente ter, tá? De pedir perdão e também de dar perdão. A Vilma Feder, Jesus é o maior exemplo de humildade. Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Depois no texto vai aparecer um pouquinho sobre isso também, né? Sobre o Jesus humilde também, que viveu aqui entre nós de uma forma muito humilde e amorosa para com todos nós. O Nelson Dirsman, humildade é não se achar melhor nem maior que ninguém e reconhecer a completa dependência de Deus. Uau! Legal. Isso aí. Não se achar melhor nem maior que ninguém, ou seja, todos somos iguais. Eu posso ter 50 títulos, isso não me torna mais do que o outro. Eu posso ter 30 faculdades, isso não me torna mais do que a pessoa que mal e mal sabe escrever, que mal e mal sabe ler. Não, todos nós somos iguais, ninguém é mais do que o outro. Ou eu posso ter mais quesito financeiro muitas vezes também, exato, né? Isso Na também. parte da finança, o fulano é mais rico e tal, por isso que ele é soberbo, né? Não deve ser assim, a gente sabe disso. Infelizmente, a gente tem a natureza pecadora de querer estar acima dos outros, principalmente quando a gente tem um quesito financeiro maior, né? E aí, né, vem o puxãozinho de orelha, não se deve ser assim, né, pastor? Ou eu tenho um cargo maior, superior. Né? Isso, um cargo superior, isso me torna então mais. Não, tu apenas tens um cargo, né? Mas esse cargo não te torna mais do que os outros. Tu exerce uma certa liderança, influência, mas isso não te torna uma pessoa acima dos outros. Eu aí vejo mais como uma responsabilidade, né? Já que você tem um cargo acima de uma pessoa, numa empresa ou em qualquer outro local, né? É uma responsabilidade que você tem sobre aquela pessoa. Responsabilidade. Responsabilidade. Esse é o ponto. Né? Porque se a pessoa está ali e ela precisa, né, tem as N funções dela, depende muito de você para que tudo o resto aconteça, né? Então você é responsável por essa pessoa. E para isso, a humildade é mais do que necessária, né? A gente precisa disso. Estando acima ou estando abaixo, a humildade é necessária. E muitas vezes numa empresa, né, a gente sabe que se tem muita diferença de idade, de cultura, de religião,
de pensamento, de ideias e principalmente voltado para a empresa, né? Muitos, né? Não, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. E a humildade às vezes diz assim, não, beleza, vamos tentar achar um meio termo nisso aqui. Ou então, não foi feita a minha vontade, paciência, né? Vamos deixar tudo acontecer. Daqui a pouco, né, a minha ideia pode vir fluir depois, né? Ou não vai, né? Mas assim, ter a humildade de aceitar também quando que a sua opinião é aceita na totalidade ou não, né? Então, a gente fala muito de empresa aqui porque é onde a gente vive normalmente, as pessoas que estão nos assistindo trabalham normalmente em empresas, né? Exato. Então, ter a humildade aí, mas o pastor comentou antes também no lar, né? Principalmente esposa, né? Ou então aí pai para filho, filho para pai, né? A humildade muitas vezes de dizer assim, pai, desculpa, filho, desculpa, esposa, perdão, né? Como é difícil isso. Pois é. Sabe que um pai e uma mãe pode pedir perdão para um filho? Eu não acho, eu tenho certeza. Claro que sim. De repente tem gente que imagina, né, eu como pai pedir perdão para o meu filho, para minha filha. Se eu errei, se eu falhei, eu devo pedir. Sim. Não é porque eu sou pai ou sou mãe que eu não posso pedir perdão para um filho. Deve, até para servir como exemplo, como modelo, né, de que nós precisamos reconhecer nossas falhas e pedir perdão. É isso aí. Aliás, a gente começa a prática do perdão dentro de casa. É ali que nós começamos a praticar tanto o perdão como o amor. Não é fora, dentro de casa. Para que nós possamos então sair de casa e praticar esse perdão e esse amor com as demais pessoas. Lutero fala sobre isso, né, pastor, quando ele diz que o pai é o chefe da família e ele deve ensinar para que todos os demais da família façam isso, né? Então, há muito tempo já se ensina isso e a gente acaba muitas vezes errando, né, nesses pontos, né, pastor? Vamos adiante? Vamos adiante então. Falamos sobre o amor, agora tivemos também a definição de humildade e agora vamos para o terceiro ponto, né, que comentamos antes, que é sobre a renúncia. Renúncia. Essa é uma palavrinha que a gente não usa tanto, né, pastor? É uma palavra que às vezes a gente nem pensa nela, mas ela deve ser muito usada no nosso dia a dia. É muito importante. Muito importante para todos nós. Lembrando, né, que são marcas da vida do povo de Deus. Marcas, características de alguém que crê, de alguém que confia em Deus, que confia em Jesus. O amor, a humildade e agora então a renúncia. Renúncia. Conforme o dicionário Michaelis, ele diz assim: recusa ou rejeição de algo que se gosta muito. Eu tenho que fazer uma pausa aqui, pastor. Sim. Vamos, né? Imagina eu gostar muito de jogar futebol. Eu gosto muito de jogar futebol, né? Gosto muito. Mas eu vou me usar como exemplo, porque eu teve uma hora que eu virei o meu pé e eu tive que dizer, eu não posso jogar futebol. Por quê? Porque eu ia, né, não conseguia nem caminhar direito. Então eu tive que tirar isso naquele momento da minha vida. É só um exemplo meu pessoal, né, de alguma coisa que eu tive que renunciar durante um determinado tempo, que não foi 2, 3 meses, mas foram anos, que eu tive que ficar sem jogar por causa, né, desse problema que eu tive no pé, né? Então, eu vi agora, quando eu li isso aqui, eu pensei em mim, né, que eu tive que renunciar a uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era jogar futebol. Exato. Ou então abrir mão de uma coisa que eu gosto muito para outra coisa que é mais importante. Sim. Abrir mão de uma coisa que eu gosto bastante de fazer, de realizar, para fazer outra que é mais importante para a minha vida, para a minha fé, para a minha relação com Deus. Podemos até tocar um pouquinho nessa questão mais adiante. Abrir mão de certas coisas em benefício de outras que são mais importantes. E o dicionário ele continua, né? Vou ler desde o início para a gente fechar bem certinho. Recusa ou rejeição de algo que se gosta muito, ou ato pelo qual um indivíduo desiste voluntariamente de algo. Desistir por vontade própria de algo que eu faço diariamente, que eu já fiz, né, que eu gosto ou que está na minha rotina. Eu vou desistir de fazer isso em prol de algo, de alguma coisa, né?
Será que nós estamos preparados para renunciar a algumas coisas na nossa vida para ter outras mais importantes? E aí a gente coloca em termos de importância na nossa vida. O que é mais importante para Prioridades. nós? O que é mais, o que é prioritário na sua vida? O que é prioritário na minha vida? Para você, nesse momento, o prioritário é estar aí, louvando a Deus, estudando a palavra de Deus. Que bacana, que bom isso, né? Então, você teve que deixar muita coisa de lado para isso, tenho certeza. Porque é TV, é internet com um monte de coisa diferente, né? Daqui a pouco tinha uma janta, tinha, sei lá, né, o futebol para assistir na TV, não sei, né? Tanta coisa diferente. Mas você deu a prioridade, escolheu... Uma novela. Uma novela, né? Escolheu, em vez de tudo isso, estar aqui conosco, né? Portanto, gente, renúncias são importantes na vida. E de forma muito especial na vida de um cristão. O cristão precisa fazer algumas renúncias, né? Isso faz parte do ser cristão. Faz parte da sua vida de fé. Abrir mão de algumas coisas, né, em prol de outras que são mais importantes, que são mais relevantes. Muito bem, gente. Quiserem já ir abrindo a Bíblia de vocês, nós vamos ler Filipenses, tá? Capítulo 2, versículos 1 até 11, tá? Esse é o texto que nós vamos ler agora, Filipenses 2, 1 a 11. Esse texto bíblico aí nos leva a pensar sobre o seguinte: reflexão e ação, teoria e prática, amor e ação. Assim como Deus planejou e Cristo Jesus executou em nosso benefício. Tá? Reflexão e ação, teoria e prática, amor e ação. Tá? Assim como Deus planejou e Jesus executou. Muito bem, então quem tiver a sua Bíblia aí, ou então o seu aplicativo, Filipenses capítulo 2, versículos 1 até 11, a gente vai ler aqui em forma intercalada, né? E vocês acompanhem então aí nas suas Bíblias ou nos seus aplicativos. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. E declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E também, vamos já emendar aí, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Isso, 4:4, que diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Relembrando que a carta de Filipenses é a carta de alegria, né, de Paulo, né, a grande carta de alegria dele. Então, né,
esse versículo aqui tem tudo a ver, né? E ele espelha tudo que tem aí na carta, né? A partir desse versículo, capítulo 4, versículo 4. Sobre, né, o texto que nós vimos agora, que nós acabamos de ler, Pastor Alessandro, por que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreve à congregação de Filipos? Primeiro, porque Paulo tinha muito amor, Paulo tinha muito apreço por aquele povo, por aquela igreja. E também para demonstrar gratidão, né, para agradecer a ajuda que Paulo recebeu daquele povo. Lembrando que Paulo estava preso quando escreveu essa carta. E ele recebeu um auxílio deste povo, desta igreja de Filipos, né, levado pelo Epafrodito. Né? Então Paulo está manifestando aqui, além do seu amor pela igreja, lá, pelo povo, a sua gratidão. Mas também, né, para chamar a atenção de algumas coisas que estavam acontecendo lá e que não estavam muito legais. Continuando a pergunta, diz assim: de acordo com o texto, o que faltava nessa igreja? Igreja lá de Filipos. Faltava exatamente uma das palavras que estamos conversando aqui hoje. Faltava humildade. Né? O povo lá estava, de certa forma, orgulhoso, né? Fazendo as coisas muito por interesse pessoal, por interesse próprio, sem pensar muito nos outros, né? E Paulo, sabendo disso, então escreve, né, para que o povo pense um pouquinho, né, nessa questão aí da humildade. E o que essa igreja necessitava então? Sim, também havia muito lá desunião, né? As pessoas estavam muito desunidas. E Paulo, então, os conclama a união, a importância de estarem unidos pela causa do Evangelho, mas também unidos pelo amor. Assim como nós nos unimos a Deus pela fé, né, e amamos a Deus, esta fé nos faz estar unidos uns aos outros e amando também a essas pessoas que estão unidas com a gente através da fé. E é bacana, desculpa, pastor, mas é bacana de ver o amor que Paulo tem para com o povo de Filipe e o inverso também, né? Uhum. Porque Paulo quer o bem daquelas pessoas, né? Se dedica, manda uma carta, né? Tinha já feito visita, né? Lá, foi ele quem colocou aquela comunidade, né? Quem instituiu ela, né? A gente vê lá em Atos 16 isso, mas a comunidade também retribui isso. Essa ajuda mútua, é muito bacana de ver isso, né, pastor? O povo da igreja ajudando também o seu pastor Paulo, que estava preso naquela hora. Né? Exato, bacana. Muito bem. Temos mais uma perguntinha, pastor? Isso. Vamos lá. Agora falando um pouquinho sobre o nosso credo apostólico. Qual é o segundo artigo do credo apostólico? Muito bem, toda aquela parte que fala a respeito da pessoa de Jesus. Né, toda aquela parte do meio, que é a maior parte, do credo, né, que fala sobre Jesus, né, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele realizou, né, se tornando homem, se humanando, assumindo a natureza humana para nos salvar. Mas a gente vai aparecer um pouco mais especificado isso. Mas é toda aquela segunda parte que fala sobre a pessoa de Jesus. É isso aí. É bacana de só a gente lembrar que o credo ele é dividido em 3 partes, né, pastor? Fala sobre Deus, né, o Pai, depois sobre Jesus Cristo, o Filho e depois o Espírito Santo. Né? Então é dividido em 3 partes. A obra da criação, a obra da redenção, da salvação e a obra da santificação. Né? Aquilo que o Espírito Santo faz em nós, ou seja, dar a fé e manter em nós a fé. E nós estamos falando sobre a segunda parte, né, que é o segundo artigo. Sobre a salvação, a pessoa de Jesus. Isso. Continuando a pergunta, diz assim: o que relata sobre a ação de Jesus em favor de todos nós que somos necessitados da graça salvadora? Exatamente. Tudo aquilo que Jesus realizou por nós sermos pobres e miseráveis pecadores. Necessitados, então, desta intervenção de Jesus, né, para nos trazer perdão, nos conquistar perdão e nos dar também
a salvação. Aquilo que Jesus realizou por nós lá na cruz, na sua obra da cruz. Isso é amor. Muito bacana. É muito amor, né, pastor? Bastante. Continuando o texto, ele diz assim: em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, vemos dois estados que identificam a intervenção dele em nosso favor. Dois momentos, dois estados, que é o estado da humilhação e o estado da exaltação. E nós vamos colocar aqui os pontos de cada um deles, da humilhação e da exaltação. Começando pela humilhação. 1, concebido. 2, nasceu. 3, padeceu. 4, crucificado. 5, morto e depois sepultado. Ele veio ao mundo, foi concebido pelo Espírito Santo, né, por vontade de Deus. O Espírito Santo teve a sua ação, né? Então, pela Virgem Maria isso aconteceu, né? Tem muita gente que não entende isso, mas Deus quis que isso acontecesse por intermédio de Maria. E José, né, que estava com o casamento marcado com Maria, né, e poderia ali ter um problema muito grande em relação aos dois, porque Maria de repente ia aparecer grávida. E da onde veio esse filho, já que os dois não estavam casados, né? E aí vem a ação de Deus, através do Espírito Santo, quando Ele faz com que Maria, né, esteja grávida do Espírito Santo. E José, tem muita gente que diz assim: poxa, Maria é tão importante, mas cadê José nessa história? Né? E eu faço questão de dizer, se José não tivesse ido junto com Maria, abraçado a causa, nós não teríamos Jesus Cristo Salvador no mundo. Por quê? Porque José poderia simplesmente dizer assim: ó, Maria, você está grávida, o filho não é meu, não me importa de quem é, e você vai ser apedrejada, né? Que era uma das leis da época, né? Então assim, José poderia negar e fugir, e ele ia sair muito bem da história. Mas aí vem Deus de novo e aparece na história, né? Quando através de um anjo, né, num sonho, então José, ele, né, fica sabendo que aquilo ali é obra de Deus, na vida de Maria, de José, em especial de toda a humanidade. O Salvador, né, que Deus enviaria ao mundo através de Maria, né, a noiva de José. Eu gosto de frisar isso muito, porque muita gente diz assim: cadê José nessa história? Ele é peça fundamental, junto com Maria, óbvio, né? Junto com Maria, mas a gente não pode esquecer do José. Teve um papel importantíssimo. Ele podia, se ele dissesse não para Maria, o Jesus Cristo não ia nascer. Essa é a realidade que a gente precisa saber, tá? Então José é um personagem muito importante, né? Fizemos uma vez um estudo, eu e um colega meu juntos, que tinha como título José, o Justo em Evidência, apontando exatamente para o papel de José, que foi muito importante nessa questão do nascimento de Jesus. Ambos então, né, José, Maria, e aí teve, né, como é que fala, pastor? Concepção. Concepção, isso. Perdão, aí a palavra me fugiu, né? Então, através do Espírito Santo, então Maria fica grávida. Isso. Né? 9 meses antes, né, o Espírito Santo coloca na barriga, no ventre de Maria, o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus. E Maria teve esse encargo, gente. Imagine o peso, né, de levar o próprio Filho de Deus, né, na barriga. E fez isso com muito amor, né? Ela sabia, né, da proposta que tinha, sabia também do porquê disso, né? Então isso é muito bacana. E então Jesus nasceu, né? Veio o momento do nascimento. E Jesus, é claro, ele nasceu no melhor hospital que existia na época. Não? Acho que não. Não? Onde é que Jesus nasceu? Gente, Jesus nasceu numa estrebaria, né? Tipo assim, era o último local que tinha para que pudesse acontecer aquilo. Por quê? Porque todos os outros locais estavam fechados, não tinha lugar em nenhum hotel, vamos colocar como se fosse agora, hospedaria daquela época. Então, né, tem aquele cantinho, pode ser lá? Pode. É lá que o Jesus Cristo vai nascer. Humildemente ele nasceu naquele local. Jesus se fez humilde e nasceu num local humilde, né? Vamos ser redundante aqui porque é bacana frisar isso, né, pastor? Verdade. A humilhação de Jesus. A humilhação de Jesus. É o próprio Deus se encarnando, se tornando pessoa e nascendo num estábulo,
nascendo numa estrebaria em meio aos animais. Enquanto que os judeus daquela época esperavam um Jesus, né, o Salvador, o Filho de Deus, aquele que viria como um rei. Nascendo num palácio. Num palácio, governando com a espada. Né? Então eles esperavam uma coisa e Jesus aparece de outra forma. Vamos adiante, que senão eu não vou... A coisa é longa. A coisa é longa. Padeceu, né? Jesus então teve um momento que ele sofreu, né? Que ele foi entregue, depois já adulto, né? Então, depois dos seus 3 anos, mais ou menos aí que ele esteve junto com os discípulos, com os apóstolos, então teve um momento que ele, né, veio a ser entregue, se entregou para a morte, né? Sofreu e morreu na cruz, como nós colocamos antes. Então esse é um momento de humilhação de Jesus na cruz, a pior morte que existia na época, né, pastor? E foi ali que Jesus então mostrou-se também homem e Deus, simultaneamente, os dois. Na cruz ele sangrou, né? Mas lá ele padeceu, ele se humilhou por cada um de nós. O seu sofrimento, né? Isso aí. Crucificado foi então ele, né, que é o nosso 4º ponto, e então ele morreu e foi sepultado, né? Morreu, Jesus Cristo foi tirado da cruz e foi sepultado entre os mortos. E aí o diabo fica todo feliz quando chega nessa hora. Por quê? Porque Jesus morreu. O Salvador morreu. Ou seja, acabou. Já era. Você foi o plano. O Filho de Deus morreu, você foi o plano. Né? O que o diabo queria, ele fez. Né? Porém, aí vem a parte boa da exaltação. Né? Se não fosse essa parte, nós nem estaríamos aqui hoje. Né, pastor? E aí nós temos aqui 5 pontos. Que aí vem a parte da exaltação. A primeira, quando ele desce ao inferno, a descida ao inferno. Segunda, a ressurreição. Depois a ascensão, e depois ele está à direita do Pai, e aí vem o juízo final. Depois que Jesus morre, ele desce ao inferno, para mostrar que ele é o poderoso, que ele é o Filho de Deus, verdadeiramente o Filho de Deus. Que ele havia derrotado o diabo, né? Eu te derrotei, eu te venci. Todos aqueles que crerem em mim agora, sobre estes tu não terás o mais poder de condená-los. Isso aparece lá em Gênesis 3,15, quando ele pisa na cabeça da serpente. Né? Então lá em Gênesis 3,15 nós já temos, né, essa descida ao inferno, quando ele, né, vence então a serpente. Aí depois Jesus aparece aos discípulos, ou seja, ele ressuscita. Ele não está mais morto, o corpo dele não está mais no túmulo. Ele aparece para as mulheres e depois também para os discípulos. Jesus então ressuscita, né? 40 dias fica aí entre nós, né? No mundo novamente. Depois ele é assunto aos céus. Ele tem o momento da ascensão, quando ele sobe aos céus. E aí ele diz que vai voltar. Ele senta à direita do Pai, né? E aqui a gente pode ter isso aqui como uma visão de que nós temos aqui Jesus ao lado de Deus, governando tudo, mas ele está perto de nós também. Porque tem muita gente que olha assim, então se Jesus está lá em cima, ele não está mais, né, conosco. Então quer dizer que Jesus não faz mais diferença. Ele subiu e ele não está mais nem aí com nós. Bem pelo contrário, né? Ele está lá junto de Deus, né, governando tudo e também tendo a certeza que tanto você como eu estamos fiéis e crentes que ele morreu na cruz para cada um de nós, para salvar a cada um de nós. Intercedendo por nós. Isso aí. Porque ele é o intercessor, ele é o intermediário entre cada um de nós e Deus. Então é ele que está lá intercedendo pela gente junto ao Pai. Aqueles que creem nele, ele intercede junto ao Pai para o perdão e a salvação. E aí vem o juízo final. Quando será o juízo final, pastor? Não sei. Como não sabe? Como não sabe? Quando vem o fim de tudo, né? O juízo final, e é o momento em que serão separados, então, aqueles que vão para o céu e os que vão para o inferno. Se a gente for aqui detalhar cada um desses aqui, a gente pode fazer um estudo sobre cada um desses pontos, né, pastor? Longe. A gente passou bem brevemente em cima de cada um desses pontos, mas para a gente entender os 2 estados de Jesus Cristo aqui nesse mundo, o momento de humilhação e o momento de exaltação dele. Isso é. Muito bem, gente. O texto aí nos faz refletir sobre algumas coisas. Que pensemos de uma forma mais comum, uma somente, um só pensamento.
o pensamento de Cristo. E como Cristo pensou e agiu, não pensou na sua necessidade, mas nos teve em alta consideração e se humilhou, esvaziou para servir a nós, agiu para nos ajudar, preocupou-se conosco. E a partir então do versículo 5, o apóstolo Paulo nos conclama a termos o mesmo pensamento e atitude de Cristo, que não pensou em si, mas pensou em cada um de nós. E por isso ele se humilhou, se rebaixou, deixou a sua condição de Deus para se tornar um de nós, para poder então nos ajudar, nos salvar, conquistar para nós o perdão. E assim também nós devemos ser. Não pensar só em nós mesmos, mas pensarmos também nas outras pessoas. Continuando, vamos para um momento aqui de reflexão, debate. Uma perguntinha que já logo depois vem duas explicações, tá? A pergunta diz assim: que pensamento ou que atitude é esta? Em primeiro lugar, deixou a forma divina e assumiu a forma humana. Jesus deixou a forma divina e assumiu a forma humana. Ele poderia permanecer nos céus, ser honrado pelos anjos, ter os seus privilégios como filho de Deus, mas abriu mão de tudo em nosso favor. Ele se esvaziou, né? Ele esvaziou-se para o nosso benefício. Ele poderia ter ficado lá em cima, governando na dele, né? Mas ele não, ele fez isso em nosso favor. Ele veio, se humilhou em nosso favor. Vejam que Deus maravilhoso que nós temos, né? Nós não temos um Deus que ficou apenas governando, olhando, né, para tudo aquilo que Ele criou e também para o ser humano. Nós temos um Deus que se tornou como a gente, que se tornou um de nós. Por quê? Por amor a nós. Quando Deus criou o ser humano e o ser humano pecou, desobedeceu, Deus poderia ter dito: se virem, eu já criei vocês, os coloquei num paraíso, num jardim maravilhoso, onde podiam fazer tudo menos uma coisa, agora se virem. Mas não, o nosso Deus é um Deus tão grandioso, tão gracioso, tão maravilhoso, que Ele faz isso pela gente. Ele se torna como nós, para poder então nos salvar, resgatar a sua criatura que havia se desviado, havia desobedecido. Que Deus fantástico que nós temos, né? Que Deus cheio de amor, que Deus que é puro amor que nós temos, o Deus que nos criou, o Deus que nos deu a vida, que nos deu a existência, que fez isso pela gente, assumiu a nossa condição por amor. Que bacana, gente. Eu não tenho nem palavras para expressar isso. É maravilhoso. É muito maravilhoso, muito maravilhoso. Segundo ponto, segundo lugar aí, comentando sobre a pergunta, que pensamento, que atitude é essa? Em segundo lugar, Jesus foi obediente. Subordinou-se à vontade de seu Pai. Essa subordinação chegou ao ponto de submeter-se ao pior tipo de morte, a morte de cruz. Ele se colocou à disposição, né? Tem um momento que a gente vê na Bíblia onde Jesus ora para seu próprio Pai, dizendo: afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, ele se coloca à disposição de que Deus faça com ele a vontade que ele quer. E que bom que Jesus fez isso, né? Porque assim nós temos a nossa certeza da salvação. Assim nós temos o perdão dos pecados. Deus se colocou em prontidão para morrer da forma que fosse. E a pior morte que tinha na época era a morte de cruz. E Ele fez isso por cada um de nós. Ele morre na cruz em nosso lugar.
em nosso favor. Era para nós estarmos lá. Mas não, ele derrama o sangue por causa de nós, por cada um de nós. E o que temos que fazer? Crer nisso, confiar nisso, acreditar e nos apegar a isso que ele fez por nós. Isso aí. Gente, o amor, a humilhação e a renúncia de Cristo resultaram em quê? O seu nome, Jesus Cristo, está acima de todo e qualquer nome, nos céus e na terra. Ou seja, agora ele foi exaltado, por ter realizado, então, em amor, em humilhação e em renúncia a obra salvadora. Está assentado à direita do Pai, governando e intercedendo pela gente. Diante dele, todo joelho se dobrará. Vejam, todo joelho se dobrará, quem creu e quem não creu. A pessoa que não creu em Jesus, que não confiou em Jesus, um dia ela também vai se dobrar perante ele, lá no dia do juízo. Claro que será condenada, já está condenada, mas vai dobrar o seu joelho para Jesus, por mais que passou a vida toda desprezando, não querendo saber desse Jesus, mas um dia ela vai se dobrar, ela vai se ajoelhar perante Cristo. Aplicação final, pastor? Isto. Vamos lá então, nós estamos já com o tempo bem corrido, vamos lá para a aplicação final. Nós temos 4 pontos aqui e o primeiro é o seguinte: nós cristãos, movidos pelo amor de Deus, humilhamo-nos diante de Jesus Cristo, o adoramos e nele buscamos salvação. Fiz questão de marcar isso. Nele buscamos a salvação, não é em nós. Sozinhos não conseguimos. Jamais, Ou não é numa pessoa que está perto de nós, Ou no fulano porque ele tem o dom X, ou porque ele é maior do que eu financeiramente, ou porque ele tem um potencial maior. Não, a salvação não depende das pessoas aqui deste mundo, somente a partir de Jesus Cristo que morreu por nós na cruz. Isso a gente precisa ter certeza, gente. Isso precisa estar dentro do nosso coração. Por quê? Porque muitas vezes a gente começa a colocar e depositar a nossa esperança em outras coisas, em coisas falhas deste mundo, coisas vãs. E a gente não pode fazer isso. Fica um puxãozinho de orelha, Depositar a nossa confiança em Jesus Cristo, porque só nele nós temos a salvação. Ele é o Messias, Falamos no final de semana sobre isso, Ele é o Messias, ele é o escolhido, ele é o ungido, o enviado de Deus para fazer isso para nós. Ninguém será, não haverá outro, Deus não enviará outro. Jesus é o único, que faz isso pela gente. João 14,6, o caminho, a verdade e a vida é este, Jesus Cristo. Ponto 2 da nossa aplicação final diz assim: renunciamos aos desejos da carne e do mundo e renunciamos aos nossos pecados. Como é difícil pedir perdão e renunciar a todas as coisas que a gente faz nesse mundo. Deixar coisas de lado para obter o perdão das pessoas, obter o perdão de Deus e, em especial, deixar muitas coisas que nós temos neste mundo que nos levam à perdição, que nos levam para o lado oposto de Jesus, o lado oposto do que Deus quer para nós. É difícil isso, porque muitas vezes na nossa rotina diária a gente entra num marasmo, onde aquilo se torna normal fazer algo, e a gente precisa pensar, será que isso é prudente segundo a palavra de Deus? Será que não seria melhor eu deixar isso de lado para fazer tal coisa que Deus ensina que é certo? Será que não seria melhor eu deixar a novela de lado para hoje estudar a palavra de Deus? Esse é um pensamento que eu acho que a gente deve ter nesse momento. A renúncia, deixar de lado para algo melhor. Isso aí. Então, por exemplo, assim, eu deixo de vir ao culto porque eu vou numa janta.
né? Eu deixo de vir ao culto porque eu vou fazer um passeio. Eu deixo de vir ao culto porque eu vou jogar um futebol, né? Mas espera aí, eu preciso abrir mão de algumas coisas que eu gosto em prol daquilo que é mais necessário para mim, aquilo que deve ser prioridade. Eu sempre digo assim: hora do culto é hora do culto, não se faz nada nesse momento. É hora de adorar a Deus, é hora de louvar a Deus, é hora de ouvir a sua palavra, é hora de agradecer, né? De ir à Santa Ceia, receber a bênção de Deus, receber o perdão. Não se faz nada naquele momento. Isso é dar prioridade para aquilo que realmente é importante. Então, abrir mão de coisas que nós gostamos, que nós apreciamos, né, para coisas que realmente são importantes. E a gente sabe que nesse momento é complicado, porque tem muita gente que não pode vir até a igreja por N motivos, e a gente sabe que um deles é o quesito aí da pandemia, né? Mas para isso a gente sempre disponibiliza os cultos online também. Então fica mais uma forma de adorar ao nosso Deus também através dos cultos online. Porém, fica a advertência aqui, né, pastor? De forma momentânea. Momentânea. E assim, ó, hoje eu estou com preguiça, eu vou ver o culto online. Errado. Eu já fui no culto semana retrasada, tem culto online, eu vou ficar assistindo o culto online porque eu já fui esse mesmo culto. Errado. Se tem oportunidade, vai. É isso aí. O online é uma opção, né? Enquanto nós não podemos realmente estar na casa de Deus pela questão da pandemia. Muito bem, gente. Este mesmo amor de Deus em nós nos leva a amar ao próximo, não apenas de forma teórica, mas na prática, no dia a dia. Os cristãos agem em favor do próximo no mundo, com atitudes que visam o bem daqueles que o cercam. Vejam, atitudes que visam o bem daqueles que o cercam. Isso é amar o próximo. Os cristãos portam-se humildemente neste mundo, considerando os outros superiores a si mesmos. Nessa humildade, cabe-nos servir aos outros com atitudes, como, por exemplo, aí temos aqui listadas algumas atitudes, né, que demonstram o ser humilde servindo o outro. Por exemplo, levantar para dar lugar ao outro na igreja ou no ônibus. Alimentar o faminto, quem passa fome. Cuidar e dar atenção aos idosos, né? Cuidar daqueles que um dia cuidaram da gente. Visitar doentes. Eu sei que isso aqui está um pouquinho difícil momentaneamente devido à pandemia. Até se aconselha que se evite isso, né? Mas quando tudo normalizar, é importante lembrar dos doentes, né? Consolar os enlutados que perderam um ente querido. Assistir aos depressivos, né, até para que eles possam reencontrar, né, o motivo de viver, a alegria de viver. Cuidar da família, né, cuidar da nossa família. Aliás, o amor ao próximo começa pela família. O amor pela nossa família, a família que Deus nos deu para a gente viver aqui no mundo. Cuidar da família, né? Aí tem a perguntinha aqui: como está a sua? Né? Esperamos que esteja bem, né? Que as pessoas amem-se umas às outras. Conclusão? Vamos à conclusão. Vamos lá então. Conclusão agora, a parte final. Diz assim: assim como Deus fez e faz para nós, também espera que vivamos uma vida que não procura em primeiro lugar os nossos próprios interesses, e sim uma vida que se desdobra em amor e serviço a Ele e ao próximo, que desce até o lugar daquele que chora, daquele que tem fome, daquele que está doente. Então vamos destacar agora novamente, né, o versículo 4 aí do capítulo 4 de Filipenses. Já lemos o texto, mas queremos lê-lo novamente.
O Ricardo vai ler para nós aí. Filipenses 4:4, que diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Gente, somos muito felizes, podemos ser felizes, vivemos alegres, podemos viver alegres, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos. Por quê? Sabendo que somos salvos em Cristo Jesus. A alegria da salvação faz a gente superar as dificuldades, os problemas, os sofrimentos. Saber que nós temos uma vida eterna que nos aguarda. Isso faz a gente olhar com alegria para a vida, apesar de dificuldades, problemas, sofrimentos. É a chamada alegria da salvação. Aquilo que nós cantamos no culto: torna a dar-me alegria da tua salvação. Isso só é possível pela fé em Jesus. Sabemos que Deus nos dá a salvação gratuitamente por seu Filho, que é amor, humildade e que renunciou a tudo por nós, em nosso benefício. Isso nos motiva a nos empenharmos para que o nosso próximo conheça o amor de Deus. Como? Testemunhando, falando para o nosso próximo a respeito desse grandioso amor de Deus, desse Deus que vem a nós, desse Deus que veio a nós através da pessoa de Jesus, que se tornou ser humano, para que ele, o nosso próximo, também tenha a certeza do amor de Jesus em sua vida, para que assim como nós que cremos, temos a certeza do amor de Jesus, o próximo também tenha a certeza desse amor de Jesus por ela, que Jesus a ama, que Jesus se preocupa com ela, que Jesus morreu por ela, se doou por ela, para que ela tenha o perdão, a salvação, a vida eterna. Amor, humilhação, humildade e a renúncia. Isso. Os 3 pontos que nós comentamos hoje, tá? Amor, humildade e renúncia. Levem isso com vocês sempre. Que são marcas do povo de Deus, que são marcas do cristão.